Olá pessoal do 8º ano, tudo bom? Professora Anideise aqui para mais um vídeo fazendo uma correção. Dessa vez nós vamos fazer a correção da prova. Vocês não estão com a prova aí, mas quem fez consegue lembrar e por isso eu não vou seguir uma sequência lógica ou exata, pelo menos, das questões. Eu vou seguir pelas seções, já que eu separei em duas seções a prova de fato, né? Interpretação de texto e a outra com questões sobre o assunto adjetivo. Então, eram 2 lá e 4 da outra, tá? Só antes de a gente ir para as sessões, eu queria dar algumas ressalvas, que eu vou ao longo do texto também trabalhar isso, certo? Como eu expliquei no grupo de WhatsApp agora para vocês, hoje a intenção é fazer essa correção, vocês assistirem, e eu enviar, enquanto vocês assistem a esse vídeo, eu vou no individual de vocês espero eu conseguir, né? Porque eu vou fazer isso com todos os alunos do 8º e dos 2 nonos, até às 15 horas, que é onde acaba a minha aula, para mandar uma pequena ficha, que eu vou chamar de boletim, e aí vão ter as informações de todas as notas que vocês tiraram, com o valor total, alguns diagnósticos e algumas faltas. Não é um boletim fechado, tá, gente? Não quer dizer que aquela nota não pode mudar. Para aqueles que já conseguiram de 6 pontos para mais, realmente é fechado. Mas para aqueles que não fecharam os 6 pontos, eu ainda vou trabalhar durante essa semana. Na quarta-feira, por exemplo, eu não vou trabalhar descritor, ou melhor, não vou trabalhar outra coisa com vocês a não ser uma recuperação paralela ou uma atividade extra para aqueles que precisam de pouquinhas notas. Então, aqueles que já têm a nota suficiente não vão precisar participar. Certo? Vamos para a correção. Na segunda sessão da prova, que era de interpretação de texto, eu coloquei até um texto autoral meu, né? Que eu escrevi, inclusive, acho que em 2018, se eu não me engano. Foi 2018. Quando eu entrei na Medeiros, né? Porque eu ensinava no CAIC. E aí eu estava ensinando os diferentes tipos de crônicas para os meus alunos do 8º ano da época. E acabei produzindo com crônicas diferentes para poder estimular, dizendo os tipos de crônicas. E aí, então, vi que tinha esse texto, acabei pegando, né? Que é o texto em que já é felicidade ou peso, já é o título, né? Onde eu discorro sobre o quanto felicidade, que deveria ser uma coisa boa, acaba, às vezes, sendo um peso. E aí eu elaborei essas duas questões com esse texto, que na minha cabeça seria um presente. Mas pelo que eu vi das respostas, especialmente de uma das questões, só foi na minha cabeça mesmo. Por exemplo, uma das primeiras questões, que perguntava assim, que de acordo com o texto, às vezes felicidade era um peso. De que forma? De acordo com o texto, felicidade poderia ser um peso. O texto inteiro. Felicidade é um peso quando deixa de ser uma coisa para ser um objetivo. Eu preciso alcançar aquilo. Ou seja, eu preciso me formar, eu preciso passar no concurso, eu preciso comprar um carro. Então, virou um objetivo. Virou peso quando vira uma cobrança. Então, o texto todo eu vou enumerando, colocando em quais situações, em quais exemplos, felicidade pode ser um peso. Você só precisava colocar um desses. E já ganharia um ponto, porque essa questão vale um ponto, né? Mas eu vi gente que ainda copiou a parte do texto e eu aceitei como resposta correta. Teve gente que viajou, assim, para bem longe, ou foi procurar não sei onde a resposta. Agora, e essa tudo bem. Essa eu até consigo relevar. Agora, a outra, eu realmente não queria, mas estou decepcionada. Eu não quero usar esse momento aqui para dar sermão, mas é algo que se eu não disser, não vai ser eu. Eu coloquei essa questão como se fosse assim, um presente. Tome, eu tô lhe dando um ponto. Porque qual era o erro, gente? Para você, o que é felicidade? Gente, qual é o erro dessa questão? Para tanta gente, eu falo tanta gente porque tanta gente mesmo, buscar uma resposta ou na internet, porque claramente era da internet, porque era muito impessoal, ou copiou de outro colega e respondeu do mesmo jeito. Não foram 2 pessoas somente, para que eu soubesse identificar quem era quem. Foram várias pessoas,
Como é que a gente não sabe? Ah, professora, pra mim eu não sei ainda o que é felicidade. Pronto, dizia. Do jeito que tá hoje, pra mim, felicidade é algo impossível, porque pra que eu fosse feliz, teria que alcançar isso. E eu sei que eu nunca vou conseguir. Por mais que a gente não possa dizer nunca, mas já seria uma resposta sua. Como é que você não sabe? Ah, pra mim, felicidade, algumas pessoas responderam por elas mesmas, né? Graças a Deus. Que felicidade é estar estar com saúde hoje em dia, né? É estar com os seus, com a sua família, com as pessoas que ama. Como é que a gente vai buscar no Google ou perguntar a outro colega? Eu sei que tá difícil pra vocês. Tá difícil aqui também. Ó, deixa eu olhar aqui. São 11 horas da noite. Não sei se dá pra ver aqui, mas são 11 horas da noite. 11h30 da noite. Que é o horário mais ou menos silencioso da casa, que a minha casa está. Eu não vou fazer o pessoal da minha casa fazer silêncio. E eu tenho que procurar um horário que caiba para gravar a aula de um sábado à noite. Então tá difícil aqui também. E aí vocês nem leram, porque eu me recuso a acreditar que quem buscou, copiou, colou essa resposta, leu a questão. Só quis pegar a lista mesmo, alguém deve ter dado, essas são as respostas, vá lá e responda. Só pode ser, gente, porque não tem. Como? E eu coloquei errado, claro, porque felicidade é um estado de espírito, uma pessoa do bem. Claramente não era a sua resposta, sabe? Então, assim, se nem esse esforço, eu sei que tá difícil, né? Mas se nem esse esforço de ler, por isso que ninguém tá aprendendo nada. Por mais que a gente se esforce, porque, é muito exercício, professor, é muita coisa. É muita coisa, mas às vezes é muita coisa porque tem muita conversa quando vocês chegam e vocês não conseguem ou não querem voltar para ver. Às vezes só são links, só são vídeos porque eu não faço atividade todos os dias. E aí, uma resposta dessa desanima qualquer criatura. Porque uma questão dessa, a gente não responder, a gente copiar, ou até responder não sei, é realmente falta de vontade, falta de interesse, sabe? Me prova o contrário. Ou realmente tem alguém com dificuldade de leitura e não conseguiu nem entender a questão. Mas a maioria não foi isso, infelizmente. Infelizmente. Então, de questões de interpretação de texto, só foram essas duas, cada uma valia um ponto. Como eu coloquei para essa prova o valor de 4 pontos, então eu fechava os 2 pontos, metade da prova, com essas duas questões. Já para que vocês tivessem pelo menos 2 pontos garantidos, mas como vocês vão descobrir quando receberem o boletim com a nota, não foi o que aconteceu, tá? Bom, essas são as correções. Vamos para as outras 4 questões que dizem respeito ao assunto adjetivos. Vamos lá? Das 4 questões, 2 falavam sobre um texto, né, um poema de Cecília Meirelles, um retrato. Não vou me alongar muito aqui, né, porque a questão era trabalhar adjetivos, mas também trazendo texto. Mas é um poema muito interessante, né? Dá a entender que ela está olhando para um espelho, porque retrato, né, olhando para si mesma e não está se reconhecendo. Não está reconhecendo o formato. Então, ela vai se descrevendo durante o poema. Como estão os lábios, como estão os olhos, né, como está o rosto. E aí é como se fosse o eu lírico, né, entre o presente e o passado nessa história, ou nesse poema. Então, é um poema bem íntimo, bem intimista, mas muito interessante. E aí uma das questões pede somente para que vocês citem 5 adjetivos, pelo menos. Como a gente estudou, revisou bastante esse assunto, né, palavras que dão características. Então, tem amargo, tem cheio, tem alguns adjetivos aí, tem bem mais de 5 adjetivos. Então, coloquei 5, mas porque tinham mais, certo? E aí teve gente que colocou substantivo, colocou verbo, e aí eu coloquei errado. Valia meio ponto. Então, quem colocou 5 adjetivos aí, acertou essa questão. Ok? E a outra questão sobre esse texto, pedia para que vocês pudessem, eu dizia, né, afirmava, porque eu estou dizendo eu, afirmava, porque eu elaborei essas questões. Isso não impede que vocês vão lá buscar no Braille, no Google, fazer o quê, né? É a forma que a gente tem de avaliar e vocês de sobreviver às aulas. Não aprendem,
mas ganhou nota, né? Parece que é o que importa. E aí, o título do texto é Retrato, o título do poema é Retrato, e a autora, né, a poeta, ou eu lírico, como é chamado, utiliza bastantes adjetivos, muitos adjetivos. Que relação poderia ser feita com o assunto do texto, com o título do texto e com o uso de adjetivos? Ora, se a gente entendeu que ela está se descrevendo, está como se estivesse olhando no espelho, muita gente já respondeu isso, outros copiaram lá um resumo da interpretação do poema, né, mas que continha a resposta de certa forma, que dá para perceber, certo? Dá para perceber que é cópia, pelas palavras utilizadas, pela forma como foram utilizadas, por outras pessoas copiarem também. Dá para perceber que a resposta não é de vocês, mas aí, né, fazer o quê? E aí, a ideia era essa, era fazer vocês perceberem que a proposta do poema, segundo a autora, né, de acordo com o que ela queria, era mostrar essa dualidade entre presente e passado, como ela estava mudando, e ela nem... Tem uma parte do texto que ela diz que ela nem se deu conta, ela nem se percebeu mudando desse jeito. Então, se ela está falando das mudanças, ela está se descrevendo. Descrever é mostrar em detalhes. Então, um texto descritivo utiliza muito adjetivo, muita locução adjetiva, porque tem que mostrar realmente os detalhes, as características. É por isso que esse tipo de texto, ou melhor, o poema aí, que vai falar sobre características de mudança no eu lírico, utiliza bastantes adjetivos, certo? Vamos para as duas últimas. As outras duas questões são dos adjetivos também. A primeira delas, a única de múltipla escolha dessa prova, diz que foi usada a palavra bonita em todas as alternativas, mas somente em uma delas, bonita não é adjetivo. Bonita, se a gente estuda os adjetivos isoladamente, bonito é um adjetivo, que é uma característica, né? Mas em um desses contextos, bonita não está exercendo a função de adjetivo e sim de substantivo. E a alternativa é a que diz: a bonita acha que vai fazer alguma coisa. Então, quando tem o a aí, ó, esse artigo, ele substantiva a palavra. Não ficou moça bonita, ficou a bonita. É como se a bonita fosse ela, né, a pessoa, e não a característica dela. Usou a característica para nomear a pessoa. Então, ali está nomeando alguém e não mais só dando uma característica. Por isso, nessa alternativa é que é a única em que bonita não é um adjetivo, e sim um substantivo. Então, os artigos, eles têm essa função também de substantivar, ou seja, transformar em substantivo uma palavra que originalmente não exerce essa função, certo? E a última questão dessa prova, também valendo meio ponto, é um tipo de questão que eu trabalhei também no exercício de revisão do assunto. A diferença de sentido entre grande homem e homem grande. A diferença de classificação não existe, certo? Grande é adjetivo, tanto em grande homem como em homem grande. E homem vai ser substantivo. Só que, quando eu falo grande homem, é como se eu estivesse falando do caráter, da personalidade desse homem. Né? Um homem bom, um homem de caráter, grande homem. Quando eu falo homem grande, dá a entender somente a estatura, né? O tamanho dele físico, é um homem alto, um homem grande. Então, a troca, na mudança do adjetivo, né, da posição entre adjetivo e substantivo aí, mudou o sentido da sentença. E era isso que eu queria que vocês respondessem, e a maioria conseguiu responder exatamente igual, desse jeito. Então, a gente está só começando. Eu espero que vocês consigam se conscientizar que, mesmo sendo difícil, porque eu sei que eu tento o máximo possível me colocar no lugar de vocês, mas que se vocês não fizerem a parte de vocês, o mínimo possível, porque eu não percebi aqui de muitos que responderam a essa prova, realmente não vamos sair do canto. A proposta da escola é fazer com que vocês aprendam um pouquinho, pelo menos. Mas se vocês não se esforçarem, isso não vai sair. Por mais difícil que seja. Se a gente não tentar, não vai ser difícil, vai ser impossível. Então, eu realmente espero que a gente possa melhorar, que
eu não precise ter que de novo mostrar essa decepção, infelizmente, certo? Então, espere o meu contato para quem não recebeu ainda, com as notas, e quarta-feira dessa semana, aqueles que precisam vão fazer um trabalho, por assim dizer, de recuperação paralela que vai valer para recuperar essa nota da primeira etapa, ok? Então, até a próxima.